Glória a Deus. Deus é bom, amém? Queridos, continua nesse espírito. Continua, querido, colocando seu coração a Deus. Nós tivemos uma semana nesse lugar mais do que especial. Uma semana, querido, de entrega mesmo, verdadeiramente. Não foi por nós. Não foi por causa nossa, não foi por causa das nossas atitudes, das nossas orações. Com certeza não. Foi porque o Senhor quis. Foi porque Deus ansiou, querido. Desde o começo de todas as coisas, escute, eu quero dizer para você. Deus ansiou. E eu gostaria de falar uma palavra. O pastor Antônio sabe disso. Hoje Deus tem algo para a nossa vida, querido. No nosso coração. Porque desde a segunda-feira, querido, quando nós começamos a semana de oração, Deus me liberou uma palavra. E eu vou ler para você ver. Essa palavra, querido, não abra sua Bíblia, só se detenha o seu coração e seu pensamento a Deus. Essa palavra está em Gênesis, capítulo 32, versículo 22, querido, ao 30, vai nos dizer assim: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou ao val de Jacobe. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, aquela que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Disse-lhe então: qual o teu nome? E Jacó disse: o meu nome é Jacó. Então disse: quem disse, querido? O anjo do Senhor: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, te peço, a saber teu nome. Disse: por que perguntas pelo meu nome? Então o abençoou. Versículo 30. Chamou Jacó o nome daquele lugar então Peniel. Por quê? Porque dizia: nesse lugar eu tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus colocou essa palavra no meu coração. E sabe, Deus foi pontual naquilo que Ele falou e disse assim: esse lugar chamará Peniel. Peniel representa, querido, face a face com Deus. Peniel representa você e Deus, nada além. Nada além disso, nada além. Embora, querido, você está com muitas pessoas ao seu lado, está os irmãos ao teu lado, escute, eu quero dizer para você: Deus quer falar com você, face a face. Não perca esse momento, querido. Sabe, ao longo dos dias, Deus, querido, ansiava no meu coração que eu falasse essa palavra repetidamente. Sabe por quê? Porque Deus disse assim: até o último dia eu me apresentarei. Preparai-vos seus corações. Querido, nós estamos aqui, querido, mais uma vez para assenhar o Senhor. Mais uma vez, querido, para entregar o nosso coração a Deus, querido. Mas a pergunta é: o que nós vamos fazer? Sabe o que aconteceu? Jacó, querido, lutou com o anjo do Senhor, querido. E lutou com todas as suas forças, com o intuito de que o anjo não abandonasse aquele lugar, até o que abençoasse. Gostaria que você, querido, abrisse seu coração e falasse para Deus: Senhor, tu não sai daqui. Se o Senhor não me tocar e o Senhor não abençoar a minha vida nessa noite, o Senhor não vai sair desse lugar. Eu vou
adorar o Senhor, eu vou fazer de tudo, de todas as minhas forças para chamar a tua atenção, mas com certeza, eu só vou sair daqui se o Senhor me abençoar. Querido, fecha os teus olhos, querido, coloca a mão no seu coração. Eu gostaria que você falasse com Deus. E verdadeiramente, querido, você abrisse seu coração. Eu quero dizer algo para você, querido, não é da sua intenção apenas que hoje possa acontecer um milagre na sua vida. É da intenção do Senhor. Deus, querido, veio cumprir, querido, a sua palavra nessa noite. E essa noite Ele se apresentaria a nós face a face. A sua vontade, querido. Fala com Deus, abre o seu coração, adore a Deus, querido. Senhor, nessa noite, Pai, sabemos, Senhor, que aqui o Senhor está. Sabemos, Deus, que nessa noite, Paizinho amado, sim, Deus, o Senhor se apresentará, Senhor, a nós. Face a face, Paizinho amado, nós queremos te ver, Deus. Face a face, Paizinho amado, nossos corações, Deus, anseia te ver, Senhor. Abraça, Pai, os nossos corações, Deus, com teu Espírito Santo. Deus, encha o nosso coração com a tua palavra nessa noite, Paizinho amado. Mas não nos deixa sair daqui desse lugar, Senhor, da mesma forma que entramos, Deus. Que se cumpra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite, Pai. Que o entendimento, Senhor, venha dos céus, Paizinho amado, para contemplar, Senhor amado, as tuas maravilhas. Deus, em nome de Jesus, Paizinho amado, nós quebramos, Deus, toda a limitação, Pai, ao qual Satanás tem levantado, Deus, para que Deus não venha, Senhor amado, ser, Deus, visível aos nossos corações. Mas em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo, sim, Pai, manifeste, Senhor amado, toda a palavra do Senhor nesse lugar. Assim, Deus, nós te pedimos de todo o nosso coração, Senhor. Visita, Espírito Santo, os corações nessa noite. Quebra toda a muralha, Espírito Santo. Quebra, Espírito Santo, sim, toda a intimidez, toda a falta de entendimentos. Mas coloca, Senhor, sim, Deus, a vontade de Deus imensa, extraordinária, Deus, de te adorar, Senhor. Que teu Espírito Santo seja ousado, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração. E a igreja diz: glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Vamos se assentar. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. João capítulo 5. Glória a Deus. João 5, versículo 1 vai nos dizer assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Glória a Deus. Amém. Até aqui, queridos. E nós sabemos que o capítulo por inteiro, querido, vai falar que Jesus, querido, subiu à festa dos judeus. Mas chegando à festa, escute, Jesus toma outra direção. E que direção era essa? Para um tanque chamado Betesda.
para curar, querido, um homem que estava ali há muito tempo. Ele faz um grande milagre, não é verdade? Mas eu não vim me deter a isso. Eu vim me deter, querido, nessa noite, ao versículo 1 desse capítulo 5, que diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus. Ponto. Deixa eu perguntar algo a você. Quantos aqui sabem que festa era essa? Quantos aqui, queridos, sabem que festa que estava acontecendo nesse momento, nesse ambiente, nessa ocasião, querido, aonde Jesus e seus discípulos estavam indo? Vocês já ouviram falar dessa festa? Essa festa, ao qual está representada no livro de João, capítulo 5, se chama a festa dos Pentecostes. Ou seja, a festa ao qual os judeus, querido, faziam toda vez, querido, para relembrar de tudo aquilo que Deus fez, querido, na passada, conduzindo eles, o povo, no deserto, até chegar à promessa do Senhor. Só que essa festa não era uma simples festa. Escute, eu quero dizer para você, era a festa. E é ainda a festa. Cada dia, se eu não me engano, era 7, 8 dias, mas cada dia tinha uma representação, querido, de condução dessa festa. Todos os dias, querido, ela começava na festa dos Pentecostes, mas ia até a festa dos tabernáculos, ia passando. Só que todos os momentos, querido, ela relembrava de atitudes que eles viveram, no tempo, querido, da cruzada no deserto. Agora, o que eles começaram, querido, nessa festa, a representar a festa dos Pentecostes? Para nós, escute, eu quero dizer para você, Pentecostes, nós lembramos, querido, da descida do Espírito Santo, lá no livro de Atos, onde encheu o coração, aonde, querido, eles começaram a falar em várias línguas, aonde, querido, eles tiveram, querido, sido batizados, querido, pelo Espírito Santo, em vários, querido, dons, em várias, queridos, línguas, muitas coisas, no dia de Pentecostes. Mas por que essa festa começou, querido, com uma representação em Pentecostes? Alguns historiadores vão dizer, querido, que eles fazem a representação da primeira parte de que quando Deus conduzia eles, querido, pelo deserto e nada faltava de alimentação. Ou seja, 50 dias, querido, após a Páscoa, eles colhiam todas as colheitas que tinham, tudo, querido, que dava, e do melhor que tinha, querido, eles se juntavam em um lugar para essa grande festa. Todos, querido, os judeus traziam do seu melhor da colheita e traziam aquele lugar para celebrar daquilo que Deus estava com eles, querido, do que Deus tinha feito, que não tinha faltado maná, do que Deus tinha feito. Então era uma representação e em forma de adoração a Deus. Mas não era apenas isso, escute, eu quero dizer para você. Também, nesse primeiro dia, eles adoravam a Deus, querido, porque Deus havia escrito em umas pedras e deixado para Moisés, para que pudesse conduzir o povo em sabedoria, em leis de Deus. Essas pedras, querido, para um judeu, escute, eu quero dizer para você, ela significa a Torá do Senhor. Ou seja, os mandamentos de Deus, as leis do Senhor, as leis de Moisés, querido. Muitos deles falam que é as leis de Moisés, mas é inspirada por Deus a Moisés e conduziu o povo, querido, através dessas palavras. E Jesus e os seus discípulos, ao saberem da festa, escute, eu quero dizer para você, eles começaram a então, querido, passar por todos os lugares, querido, fazendo maravilhas, Jesus estava fazendo, mas o intuito deles, a programação, querido, era chegar a essa festa.
Era ali, querido, estar naquele lugar, escute, e contemplado também daquela festa. Não era apenas Jesus, mas os seus discípulos. E eu creio no meu coração, querido, que essa programação dessa festa não foi de um dia para o outro. Foi de vários tempos, vários dias. Aliás, quando você, querido, anseia no seu coração fazer uma grande festa, ou ir em uma grande festa, você já vem se preparando, no mínimo uma semana. Não é verdade? Com certeza, querido, o coração dos discípulos, principalmente, estava preparado, querido, para essa festa. Só que alguns historiadores, querido, imaginam que quando Jesus ia caminhando para rumo à festa, no mesmo tempo Jesus pega outro percurso. Por quê? Jesus, querido, foi para o percurso onde necessitavam dele. Mas a palavra vai dizer que então, querido, eles começaram a imaginar como estava o coração daqueles discípulos, querido, em ver Jesus saindo do rumo da festa. Talvez, querido, a conversa dos discípulos para com Jesus era: ei, mas para aí, onde é que você está indo? Nós preparamos para a festa, nós andamos muita coisa. Ah, não, Jesus, não. Você estava preparando todo o momento para essa festa, agora você vai para o outro lado. Nós já passamos por todas as cidades, nós já fizemos, oramos, nós fizemos muitas coisas, o Senhor já abençoou, o Senhor já fez maravilhas, agora vamos para a festa. Mas não, Jesus, querido, vai. Só que a atitude deles, qual foi? Seguir Jesus. Tema qual Deus colocou no nosso coração. Amor, coloca aí, por favor. O tema é, querido, seguir com Ele. Glória a Deus. Deixa eu perguntar algo a você. Seguir. Eu quero começar nessa noite, querido, falando apenas aquela palavra: seguir. Você consegue, querido, você sabe o que é seguir. Hoje, querido, no vocabulário, querido, principalmente daqueles que estão sempre no celular, você sabe o que é seguir. Seguir, você tem um Facebook, você tem um Instagram, querido. Você consegue contemplar a vida de uma pessoa naquele celular ou no computador, onde você estiver. E ali aparece uma opção para você. Que opção é essa? Sigo ou não sigo? Curto ou não curto? Se eu curtir, apenas eu curti. Agora, se eu seguir, é porque eu quero que aquilo faça parte também da minha vida, e eu quero me aproximar mais dessa pessoa. Não é verdade? Não é assim? É verdade. Tem pessoas que a gente segue, tem pessoas que a gente não segue, tem pessoas que a gente só curte. Mas a grande pergunta nessa noite, querido: você seguiria Jesus? Se Jesus tivesse no Facebook ou Instagram, você seguiria? O que é seguir Jesus? Assim como nós temos a consciência que seguir uma pessoa, querido, é colocar à risca a nossa vida, em particular com essa pessoa, querido, e trocar sentimentos, trocar tempos nas nossas vidas, sim, com essa pessoa. Com Jesus não é diferente. Seguir a Jesus significa eu trocar a minha vida para com a dele. Basicamente, o texto que nós estamos lendo e que eu falei para você, Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, querido, decidiram um dia dizer: sim, Senhor. Só que Jesus está falando: você segue-me. Você verdadeiramente quer me seguir? E eles disseram sim. Seguir a Jesus, escute, é ir à contramão muitas vezes do nosso desejo, do nosso coração. É ruim, pastor? É ruim? Será que é ruim seguir a Jesus? Querido, seguir a Jesus é assim como o próprio Jesus fala ao nosso coração: ei, todo aquele que quer vir após mim, faça o quê? Toma a sua cruz e siga-me. Cruz traz uma representação de renúncia. Renúncia do quê, querido? Da sua própria vida no interior. Nosso desejo, a vontade da carne, nossas limitações, querido, vão ter que deixar de lado e verdadeiramente, querido,
ultrapassar aquilo que nosso coração às vezes nos dá medo, nos dá decisões ou faz muito além daquilo. Mas eu decido seguir Jesus e vou seguir à risca. Mesmo que isso na minha vida particular, mesmo que isso na minha vida cotidiana, na carne, venha interferir. Ele estava com uma vontade imensa, querido, imensa de chegar à festa. E sabe o que aconteceu? Jesus nem deu conversa, Jesus caminhou, querido, a rumo ao tanque chamado Betesda. Só que os discípulos não deram também mais continuação na sua fala com ele e começaram a seguir Jesus. Alguns vão falar que eles seguiam a Jesus tão de perto, que a própria poeira que saía, querido, da sandália de Jesus sujava os discípulos. Você consegue entender isso? Quando Jesus ia caminhando e levantando o pó, querido, a poeira da sandália de Jesus começava a sujar os discípulos. Eles estavam ligados a ele, querido, demais. E foram. Agora, e essa festa? Essa festa, querido, representava, assim como eu falei para vocês, o tempo onde Deus nunca deixou faltar nada. Mas também representava, querido, o dia quando Deus mandou por escrita a Moisés, querido, as leis, para que o povo pudesse conduzir a sua vida para o que alcançasse então a salvação, alcançasse então as promessas dele. Mas eles estavam festejando tudo isso, e para muitos judeus, escute, eu quero dizer para você, para que você aprenda hoje, para muitos judeus, nas leis de Torá, Deus se apresentaria a eles, viria ao mundo em forma de alguém que ia acabar com os sofrimentos, acabar com as angústias e as leis que estavam sobre o povo, muitas leis, até então, queridos, os impostos, até todas as coisas. O mesmo pensamento, querido, onde Judas se perdeu. Sabe? E eles ficaram, querido, com esse sentimento no coração que Deus desceria, sim, se apresentaria. Eu coloquei uma frase, talvez resumindo a sua imagem que ele esperava de Deus naquele tempo: o exterminador. Ei, o exterminador vai vir e vai acabar com todas as coisas que nos oprimem. E sabe, querido, quando Jesus começa a se apresentar, fazer vários milagres, fazer muitas coisas e pregar, eles começam a analisar Jesus, olhar para Jesus, e Jesus começa a falar: eu sou o Filho do Deus Altíssimo, a quem as leis, vocês conhecem a lei, ela está falando que o Pai viria. Ei, eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós temos um só. Eu vim para se cumprir a lei. E eles começam a analisar Jesus, querido, de perto. Ele vai dizer: mas eu esperava um exterminador, eu esperava alguém forte, um guerreiro, um lutador que ia vir acabar com todas as coisas. Aí olhavam para Jesus, escute, eu quero dizer para você, e analisavam Jesus, um homem humilde, querido, vindo da carne. Um homem, querido, com as roupas o mais humilde possível, nascido de um carpinteiro, querido. E eles começaram, querido, então a afligir Jesus. O texto, se você continuar, não vamos deter, mas se você continuar a ler, o texto vai dizer que eles procuravam matar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha curado o paralítico e era sábado. Quem é esse cara que está falando, que veio e é filho do Deus Altíssimo e veio descumprir a lei? Sabe o que Deus veio fazer? Escute. Por que se representaria Pentecostes? Porque Deus, querido,
Jesus vem trazer a paz. Deus mandou o seu Filho amado para quê? Que no mundo tenhas paz. Sabe o que ele veio fazer? Ele veio rasgar o véu, querido, através da sua cruz, para que o povo então, querido, não precisasse mais trabalhar através da lei, mas que dissesse sim ao Senhor. Então receberia o Espírito Santo dele, querido, e conduzia a sua vida mediante a palavra do Senhor, mas em paz, em alegria, em bondade, e através dos louvores e todas as coisas. Escute, mas eles não creram. Não creram. E Jesus foi à festa, foi, querido. Vai continuar o texto, querido, vai dizer que no último dia da festa, o dia que representava, querido, no tempo no deserto, quando eles bateram numa pedra e daquela pedra saiu água, a água da vida, a água que deu a vida a eles, não ia deixar morrer. E eles estavam colocando, querido, no altar do templo, um pouco de água, para representar que era a água da vida. E Jesus estava atrás, querido, do povo, e uma multidão, querido, crendo naquilo. E Jesus passou por meio deles quieto e subiu na ponta do altar, querido, e olhou para ele: ei, tudo que vocês estão fazendo aqui representa a mim. Escute as minhas palavras, elas não são minhas, elas vêm do Pai, já estava escrita, já estava posta. Ei, o que vocês estão fazendo aqui, escute, todo aquele que tem sede, que vem a mim, beba, desse nunca mais terá sede. E a água da vida jogará nele uma fonte de água da vida para a vida eterna. Muitos creram, a palavra vai dizer, mas a maioria deles, querido, não creram. Por quê? Esperaria algo mais. Esperariam, querido, que havia um exterminador, o herói, o fenômeno, querido. Dali então começaram a perseguir Jesus. Dali então começou, queridos, conduzir, procurar Jesus para matá-lo, para o conduzir sim à cruz. Muitas coisas eles ansiavam através das leis para alcançar as coisas espirituais, as coisas eternas. Mas Deus, querido, deu a oportunidade que através de Jesus eles receberem o Espírito Santo, para que aí então, querido, o Espírito Santo conduzisse eles em paz e conduzisse eles pelo caminho, querido, para alcançar o plano de salvação de Deus. Jesus é o caminho, o mesmo Espírito, a palavra vai dizer, que estava em Deus, Jesus, entrou nos seus corações. Todo aquele que disser sim, esse recebe o Espírito Santo. Mas pastor, por que eu não sinto o Espírito Santo? Aí está então, querido. Voltamos a falar. Na vida, nós temos decisões de escolha: curtir ou a seguir. Nós curtimos aquelas coisas que nós achamos bonitas, engraçadas, verdadeiras, mas não queremos se aproximar ao tanto, querido, a conduzir ao máximo da nossa vida para mais perto. Sabe o que aconteceu? Naquele grande dia, querido, Jesus pregando e ministrando em cima do altar, tinha metade das pessoas que começaram a seguir Jesus. A outra metade, querido, não seguiram, apenas curtiam. Sabe o que eles vão falar? Esse homem está falando que é Deus, mas para nós ele é mais um profeta com grande sabedoria da palavra de Deus. Eu anotei. Mas para eles, Jesus era como um profeta que difundou um movimento responsável por um legado de violência e tentativa de conversões forjadas, queridos, através de seu povo durante um período longo e cinzento
da história. É um olhar de temor e desconfiança que eles tinham para Jesus. Por isso, muitos até curtiam, mas não seguiam. Mas seguir, aí não. Porque seguir irá à contramão, né? De muita forma de viver. Porque seguir a Cristo é renunciar. E renunciar para um judeu, querido, é longe demais. Deixa eu perguntar para você, eu não vim aqui nessa noite falar, querido, de crença. Porque cada um, querido, tem a sua teologia, tem a sua crença e tem a sua fé. Mas com certeza você conhece, querido, tem algumas denominações que creem em Jesus crucificado, mas não salvo. Por quê? Porque é mais fácil eu crer em Jesus crucificado e nunca ter nascido, para que eu possa viver as minhas vontades e as minhas paixões apenas curtindo Ele, do que eu acreditar que Jesus ressuscitou e Ele pode sim me dar a salvação eterna, e pode sim conduzir o Espírito Santo no meu coração, mas aí eu preciso pegar minha cruz e carregar, e eu preciso abandonar as coisas, querido, velhas, e abandonar a vontade da carne e seguir Jesus à risca. Ei, para um judeu, como eu posso? Como eu posso abandonar uma mesa dessa? Ei, nós curtimos Deus. Nós temos a lei aqui, a risca para servir, mas nós vamos embriagar hoje. Hoje é festa, nós vamos curtir. Quem é mais poderoso que uma folha? Não existe. Não seguiam a Jesus só porque Ele representava, querida, a humildade. Filho nascido da carne. Mas também não seguir porque teriam que abandonar muitas coisas terrenas para alcançar as espirituais. E dentro disso, querido, eu gostaria sim de fazer uma reflexão comigo e com você. Será se nós seguimos a Jesus? Será se eu e você, querido, nós seguimos a Jesus verdadeiramente? Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 25, vai dizer assim: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Todo aquele, querido, que quer seguir a Jesus, escute, precisamos morrer para a carne, morrer para nossas vontades. Quando eu falo morrer para a carne, morrer para as vontades, é morrer, querido, verdadeiramente. As limitações, querido, me afastam de Deus. Aí então, querido, eu preciso morrer para isso. A palavra vai dizer que quando você fala assim para Jesus, entra o Espírito no seu coração. Não precisa, querido, eu chegar aqui e dizer para você: ei, filho, nós precisamos abandonar isso e essas coisas. Precisamos, escute, filho, você precisa parar nessa situação e fazer isso. Não, querido, sabe por quê? Porque existe um Espírito Santo que está dentro do seu coração, com muita mais vontade do que eu, querido, de fazer você chegar e alcançar as promessas da salvação do que propriamente eu. E sabe o que ele faz? Ele fica, querido, eu estou falando, ele estava dizendo: ei, você está vendo o que ele está falando? Você está escutando? Olha, ele te conhece, querido, muito mais do que você, talvez. E aí ele começa a tocar no seu coração: filho, abre o teu coração, escute. Ei, começa agora para te aproximar mais de Deus. Ei, não perca isso. Deixa eu dizer algo para você, querido. Eu estava me lembrando nesses dias, querido. Nós estamos quase ao final do ano. E Deus colocou no nosso coração, querido, nesse ano, uma palavra profética, para que pudesse remir as nossas vidas. E essa palavra, querido, seria o ano do despertar.
Despertar o quê? Tudo aquilo que estava adormecido na nossa vida, querido. No nosso coração, na nossa vida particular com Deus, principalmente espiritual. Eu gostaria de perguntar para você o que já foi despertado no seu coração. Porque essa promessa, querido, essa palavra está sobre essa igreja. Faz uma análise, querido, para trás, o que você já despertou, querido, nesses dias. Daquilo que estava parado. Você acha que Deus, querido, não está no controle de todas as coisas? Às vezes achamos, querido, por mais natural as coisas que seja, querido, está acontecendo. As coisas que nós tínhamos parado por outrora, no tempo, querido, começou, querido, levantar, e Deus está conduzindo novamente a fazer as primeiras coisas, os primeiros amores, as primeiras coisas que enchiam o nosso coração. É isso, é verdade. Escute o que eu quero dizer para você, querido. Deus, quando lança a sua palavra, Ele cumpre. Ele cumpre. Sabe, mas Deus estava falando no meu coração, e filho, é um ano de despertar. Escute, eu quero dizer para você, ainda falta alguns dias. É o bastante para me fazer. É o bastante para me fazer e cumprir na vida de muitas pessoas que querem seguir. Despertar o que, querido? Nossos desejos, nossos sonhos espirituais com Deus. Aquilo que está ligado em Deus. Se verdadeiramente, querido, me está aproximando de Deus, então é de Deus. Agora, se não está me aproximando de Deus, escute, eu quero dizer para você, te afasta. Te afasta, querido, porque vai chegar um tempo, se nós não nos afastar, Deus afasta, porque Deus não perde o seu filho. Deus nunca vai perder. Satanás, querido, achando que tinha vencido todas as coisas, riam de Jesus na cruz, debochavam, querido. Só que ele estava conduzindo Jesus ao plano eterno que Deus tinha feito. Quanto mais eles oprimiam Jesus, quanto mais batiam, quanto mais sofrimento dava, estava fazendo mais a vontade de Deus, querido, mais a vontade de Jesus. Até então Jesus rasgou o véu e disse, agora você vai ver, porque olha, outrora eles não tinham a comunhão face a face com o Pai, mas hoje eles têm. Hoje, quando eles falarem, eles podem sentir aqui no coração. O que eu sinto, Jesus estava falando, eu sinto aquele Espírito que queima dentro de mim, agora outrora está no coração deles. Eles vão sentir, vão ansiar, adorar ao Pai. Satanás, querido, perdeu todas as coisas que estavam sob o domínio dele, querido. Ele só não pode perder, querido, escute, no momento em que você, querido, deixa de seguir Cristo. Então ele tem poder para começar a fazer na sua vida. Você segue a Jesus? Porque curtir, os judeus também curtem. Aliás, os que têm uma Torá, as leis, os ensinamentos nas mãos, eles também têm fé e curtem. Mas é o seguir Jesus é ir na contramão das minhas vontades. Em todo momento avaliar se estou perto de Jesus ou longe. Existem coisas na vida que curtimos, na vida com Jesus, mas chega momentos, querido, que necessitamos, querido, ir a mais longe. E com certeza irá à contramão daquilo que meus desejos, minhas vontades e até mesmo meu tempo necessitará de uma atitude para que eu possa estar perto de Deus. Mas eu gostaria, querido, que nessa noite nós soubéssemos que o seguir a Jesus nos levará a vivermos tempos de milagres, tempos de conquistas,
e até mesmo tempos, querido, de ousadia. Ousadia. Preste atenção que eu estou falando para você. Sabe por quê? Os discípulos, querido, estavam conduzindo quando eles viram que Jesus não ia para a festa, então eles tomaram uma atitude de seguir Jesus. Sabe o que aconteceu? Eles contemplaram um grande milagre. E aquele milagre, querido, não foi apenas na vida daquele homem que estava paralítico, mas foi aqui, os discípulos. E aquilo marcou as suas vidas. Não apenas marcou, querido, mas florou dentro dos seus corações, querido, um poder de ousadia pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Atos, querido, vai começar a igreja. E quando eles receberam o Espírito Santo, florou ainda mais o Espírito de ousadia. Eles começaram, querido, as primeiras pregações. Pedro chega diante de um homem, um paralítico. Ele olha para aquele paralítico e ele vai dizer: ei, levanta e anda. Eu já vi essas coisas e eu estou no Espírito do Senhor. Levanta e anda. Sabe o que acontece? Aquele homem, querido, se levantou e começa a pular e a louvar o Senhor, queridos. E eles pegam aquele homem, querido, e conduzem ele para dentro do templo para adorar junto com eles ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, para que você entenda. Quantas pessoas, querido, você deseja no seu coração que estivesse nesse lugar hoje? Não estão. Eu quero dar a chave para você. Quando você, querido, decide seguir Jesus, renunciar aos seus desejos, verdadeiramente a renunciar, então você começa, querido, a contemplar milagres na sua história, na sua vida. E aonde você cruza, as pessoas começam a analisar você. Cara, esse cara é diferente. Aquele paralítico olhou para Pedro: Pedro, vem cá, eu quero que você ore por mim, cara. Ora por mim, eu sei que tu pode fazer. O que serve a Jesus, o Altíssimo? Então, querido, ele teve ousadia de curar e levar aquela pessoa para mais próximo de Deus. Sabe o que tem faltado aqui? Ousadia. Sabe o que tem faltado nos nossos corações nesses dias para aproximar as pessoas? Não bote desculpa, querido, nas circunstâncias. É ousadia no nosso coração, querido, porque nós não seguimos Jesus a risco. A risco. Renunciar. Renunciar verdadeiramente. Renunciar. Deixar Deus cumprir na minha vontade, mesmo que doa na minha vida. Aí então você consegue, querido, conduzir, querido, a sua família, suas gerações para o plano da salvação. Você não. O que está dentro de você. Porque o que está dentro de você faz florar em você, querido. Ele começa a brilhar, querido, no seu semblante. O Espírito Santo de Deus. Milagres, conquista e até mesmo ousadia. Ousadia, escute, é a ausência de medo. Quantas pessoas você já viu, querido, que ela tem ousadia, atitudes sem medo? Tomar uma atitude, queridos, sem medo, pode até errar, mas muitas vezes, querido, conduzirá elas a patamares maiores na vida. Os discípulos erraram, com certeza. Pedro negou Jesus. Erraram lá na frente, desistir e voltar a pescar. Mas com certeza, querido, o Espírito Santo voltou lá e disse assim: cara, vocês estão no lugar errado, vamos voltar de novo. Vamos voltar de novo, escute, e vamos trabalhar com ousadia. Jesus olhava para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, então tu vai apacentar minhas ovelhas, porque eu estou dentro de você. Jesus estava falando: Pedro, nunca te deixarei sozinho. Olhava para todos eles, queridos, sentados ao redor dessa mesa: escute, vocês estão comigo, nunca te deixarei, nunca.
Escute, sabe por que a ceia é para todos, querido? Ela não faz acepção de pessoas. Porque a vontade de Deus é que todos, querido, venham para a mesa. Porque a mesa ela tem poder, escute, poder de quê? De renúncia. Quando eu olho para essa mesa, querido, e olho o pão, querido, que representa o corpo de Cristo e o sangue da nova aliança, sabe o que acontece? Eu começo a dizer, cara, quem eu sou diante desse cara? Quais as minhas atitudes? Será se vale a pena verdadeiramente eu negar Jesus? E Jesus sentado e compartilha. Querido, não sou eu, querido, que vai apontar o dedo para ninguém. Quem sou eu? Se Jesus não apontou, escute, eu quero dizer para você, você precisa tomar a ceia do Senhor verdadeiramente, porque Deus, quando você está próximo aqui, o Espírito Santo está trabalhando aqui no seu coração e está dizendo para você, filho, fica aqui na mesa, porque aqui é o teu melhor lugar. O próprio Jesus, querido, ele faz, querido, uma parábola dizendo, o filho voltou, mas sabe por que ele voltou para casa? Porque ele teve as lembranças da mesa, da casa do Pai, da presença do Pai. Então ele voltou, e o Pai deu todas as roupas, a aliança, querido, as sandálias novas, que projetavam, o poder, a aliança, a nova aliança e o caminho. Os discípulos, vendo na caminhada, também fizeram milagres. Seguimos verdadeiramente Jesus, com certeza as pessoas também que estiverem no nosso caminho experimentarão milagres, se assim seguirmos. Queridos, eu gostaria que nessa noite a gente pudesse avaliar nossos corações. Se coloque de pé.